Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Primeiramente, queria desejar boas-vindas a vocês ao retorno, porém online, das nossas aulas de monitoria de português. Vou dar monitoria para algumas turmas que eu não dou aula normalmente, presencial, mas online, Mas aqui online no nosso portal, vou estar com vocês enquanto essa pandemia, que infelizmente está acontecendo, durar. É algo novo, inclusive para mim. Eu confesso que nunca tinha ensinado online, somente presencial. Online está sendo uma experiência bastante nova para mim. Vou pedir também a ajuda de vocês. Qualquer coisa que vocês acharem bom, vocês dão esse retorno para mim. Fala, professor, olha só, gostei disso aqui, disso. E o mesmo peço que vocês façam para as coisas que vocês não gostarão. Por exemplo, professor, isso aqui, não gostei, isso aqui, tá bom? Para ajudar a melhorar a aula de vocês. Isso é algo novo para todo mundo, para o mundo inteiro. O mundo todo está tendo que se readaptar por conta dessa pandemia que a gente torce para que passe o mais rápido possível, porque eu sinceramente estou com saudade de vocês. Estou com saudade da escola, estou com saudade da minha rotina que eu tinha antes dessa pandemia. Espero também que esteja todo mundo bem, esteja todo mundo em casa, vendo este vídeo, esta videoaula no caso, no conforto de suas casas, ok? Então é isso. Peço que me deem esse retorno, falem o que vocês não gostaram, falem o que vocês gostaram, para que a gente possa melhorar a nossa aula cada vez mais, ok? Então, novamente, espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo em casa, no conforto de seus lares, no conforto dos braços da sua família. Então é isso aí. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo essa videoaula. Tudo bem? Então boa aula a todos, um bom entendimento, que essa situação toda possa passar o mais rápido possível. A nossa metodologia da aula, infelizmente vocês ainda não verão o meu rosto, somente minha voz. Eu preparei alguns materiais, para vocês, alguns exercícios, alguns material teórico e as turmas que tiver com material teórico, eu vou explicar o material e logo em seguida vou corrigir todos os exercícios. As turmas que tiverem apenas exercícios, a gente vai corrigir todos os exercícios na aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar uma mensagenzinha aí pela plataforma que você estiver assistindo, que rapidamente, assim que eu ver a dúvida, eu retorno para vocês. Ok? Então, um abraço aí do professor e boa aula. Pessoal, novamente, a minha voz está saindo meio estranha, mas é por causa do meu microfone mesmo, que é um pouco inferior. Então, peço perdão por essa voz de robô que está saindo no alto-falante de vocês, ou no fone de ouvido, etc. Então é isso aí, novamente, boa aula. Bom, então vamos lá. Número 1. Na frase, olhei para aquele estúpido morrendo de ódio,
As palavras destacadas seguem as respectivas classes gramaticais. Letra A, verbo, substantivo, substantivo e verbo. Letra B, verbo, adjetivo, verbo, substantivo. Letra C, verbo, substantivo, verbo e substantivo. Letra D, nenhuma das alternativas. Então vamos lá. Olhei. Vocês concordam comigo que a palavra olhei está demonstrando uma ação? Está. Se a palavra está demonstrando uma ação, ela logicamente será um verbo, ok? Então, olhei é um verbo. Eu olhei para aquele estúpido, ok? Agora a palavra estúpido. A palavra estúpido, concorda comigo? Opa, saiu aqui, desculpem. Peraí, voltei. Concorda comigo que a palavra estúpido está demonstrando uma característica do sujeito? Está, não está? Estúpido não é uma característica? Se é uma característica, logicamente vai ser um adjetivo. Então, estúpido é um adjetivo. Olha só, morrendo está demonstrando uma ação, correto? Se está demonstrando uma ação, logicamente será um verbo. Então, morrendo será um verbo. E ódio? Ódio é um substantivo abstrato. Concorda comigo? Por que é um substantivo abstrato, professor? Porque o substantivo abstrato, ele depende de outro ser para existir. O ódio não depende de alguém sentir ódio para poder existir? Depende. Se ele depende de alguém para existir, vai ser um substantivo abstrato. Então, ódio é um substantivo. Então, ficou a seguinte ordem: verbo, adjetivo, verbo e substantivo. Logicamente, alternativa, letra C. Então, letra B, desculpa, letra B. Então, letra B está correta. Agora, olha só, número 2. Na frase, nem bem entrei no pátio da escola e alguém me deu um empurrão. As palavras destacadas seguem as respectivas classes gramaticais. Letra A, verbo, pronome, numeral, substantivo. Letra B, verbo, pronome, artigo, substantivo. Letra C, verbo, pronome, artigo, substantivo. Letra D, nenhuma das alternativas. Então vamos lá. A palavra entrei demonstra a ação de entrar, correto? Se demonstra a ação de entrar, logicamente a palavra entrei será um verbo. A palavra entrei é um verbo. Entrei no pátio da escola e alguém me deu um empurrão. Concorda comigo que esse alguém está substituindo um nome? Está. Se está substituindo um nome, ela será um pronome, porque ela trabalha pronome. Então a palavra alguém está trabalhando pronome. E quem é o nome? O substantivo, ok? Então a palavra alguém é um pronome. Agora, nós iremos avançar para a última palavra, a palavra empurrão. Concorda comigo que essa palavra é um substantivo abstrato? Professor, por que é um substantivo abstrato? Olha só, lembra que eu disse que todo substantivo abstrato depende de outro ser para existir? Depende. O empurrão não depende de alguém. Empurrar alguém para existir? Depende. Se depende, será um substantivo abstrato. Então, no caso, a última palavra é um substantivo. Agora, lembra também que eu disse que um artigo, ele sempre irá introduzir um substantivo? Sempre. Então, se a última palavra eu tenho um substantivo e a palavra que introduz ele será um artigo, a palavra um será um artigo.
Então ficou a seguinte ordem: entrei verbo, alguém, pronome, artigo e empurrão, substantivo. Logicamente, ficou a letra B de bola. Olha só, número D. A letra C, logicamente, será a primeira pessoa do singular. Então a letra C será a primeira linha. Logicamente, a linha que nos sobra é a terceira linha. Mas vamos ver o porquê que ela que sobra. Assinale com P as frases em que os substantivos destacados são próprios, com C os comuns e com A os abstratos. Então vamos lá. Na letra A diz assim: a revista Veja é uma das revistas mais lidas no Brasil. Os substantivos em destaque são Veja e Brasil. Correto? Veja e Brasil são substantivos próprios, comuns ou abstratos. São substantivos próprios, correto? Por quê? Professor, por que é substantivo próprio? Porque Veja é o nome da revista, correto? E Brasil é o nome do país. Então, logicamente, se tratando de nomes, são substantivos próprios. Então, letra A vai ficar P. P de próprio. Agora, na letra B. Precisamos comer peixes. Substantivo em destaque. Peixes. Peixes é substantivo próprio, substantivo comum ou substantivo abstrato? Substantivo comum, correto? Porque, diferentemente da letra A, ele não está falando qual o nome do peixe. Ele está dizendo que são peixes. Pode ser qualquer espécie de peixe. Ele só está falando que são peixes, mas não está dando o nome do peixe. Diante dessas condições, a letra B se trata de um substantivo comum. Então fica a letra C de comum. Agora na letra C. Amor de mãe é infinito. Substantivo em destaque, amor. O amor, ele pode ser um substantivo próprio, um substantivo comum, ou um substantivo abstrato. Ele pode ser um substantivo abstrato. Professor, por que ele é um substantivo abstrato? Porque lembra que eu disse nas aulas anteriores que o substantivo abstrato, ele sempre vai depender de outro ser para existir. O amor não depende de alguém para poder existir? Depende. Nesse caso, de quem? Da mãe. O amor de mãe. Correto? Então, na letra C, vai ficar a letra A. A de abstrato. Correto? Na letra D, inteligência é algo fundamental. Substantivo em destaque, inteligência. Inteligência, assim como amor, ele é um substantivo abstrato. Porque alguém precisa ser inteligente. Então a inteligência depende de alguém para poder existir. Se ela depende de alguém para existir, ela vai ser um substantivo abstrato. Sendo assim, fica a letra A na letra D. Agora vamos para a letra E. O livro está sobre a mesa. 2 substantivos em destaque: livro e mesa. Livro e mesa são substantivos próprios, comuns ou abstratos? Substantivos comuns, correto? Professor, por quê? Porque livro, ele não está dizendo qual o nome do livro. Ele só está dizendo que é um livro. Mesma coisa com mesa. Ele só fala mesa. Pode ser qualquer mesa. Sendo assim, é um substantivo comum. Então, na letra E, vai ficar letra C de comum. Agora, na letra F. A pobreza da alma causa pena. Substantivo em destaque, a pobreza. A pobreza, ela pode ser substantivo próprio, comum ou abstrato. Substantivo abstrato, correto? Porque assim como o amor e assim como a inteligência, a pobreza depende de outro ser para existir. Para a pobreza existir, alguém precisa ser pobre, correto? Concorda comigo?
Então, a pobreza, por se tratar de um substantivo que dependa de outro ser para existir, pobreza é um substantivo abstrato. Sendo assim, letra F vai ficar letra F, ficando letra A. Agora, na letra G. Sua coragem me impressiona. Pessoal, fala pra mim. Coragem. Coragem. É substantivo próprio, substantivo comum ou substantivo abstrato? Pessoal, assim como a pobreza, coragem é substantivo abstrato. Alguém precisa ser corajoso. Se essa pessoa não existir, a coragem, consequentemente, também não vai existir. Ou seja, coragem depende de alguém para existir. Por quê? Alguém precisa ser corajoso. Se alguém precisa ser corajoso, coragem é um substantivo abstrato. Então a letra G vai ficar como letra A. Agora, na letra H, o pobre menino não tinha mãe. Substantivos em destaque: pobre e mãe, correto? Pobre e mãe, concorda comigo que eles podem ser caracterizados como substantivos comuns? Professor, por quê? Porque eu não estou dizendo qual o nome da mãe e nem estou dizendo qual o nome do pobre menino, correto? Eu só estou dizendo que é o pobre menino e que é a mãe. Agora, pessoal, letra H, hein? Manuel sempre foi um menino estudioso. Manuel, o substantivo em destaque. Ele pode ser classificado como substantivo próprio, substantivo comum ou substantivo abstrato. Substantivo próprio, correto? Professor, por que é substantivo próprio? Porque Manuel é o nome do menino estudioso, correto? Novamente, o nome do menino estudioso é Manuel. Então, Manuel vai ser um substantivo próprio. Ou seja, na letra H vai ficar como letra P. Agora na letra I. O Rio de Janeiro continua lindo. Logicamente, substantivo de destaque, Rio de Janeiro. Pessoal, fala pra mim. Rio de Janeiro é substantivo próprio, substantivo comum ou substantivo abstrato? Substantivo próprio, correto? Porque Rio de Janeiro é o nome da cidade. A cidade se chama Rio de Janeiro. Então, logicamente, ele vai ser um substantivo próprio. Agora, se eu quisesse falar assim... A cidade é linda. A cidade é linda. Qual o substantivo? Cidade. Cidade é um substantivo próprio ou comum? Substantivo comum, correto? Por quê? Cidade pode ser qualquer uma. Eu não estou dizendo o nome da cidade, só falei que é uma cidade. Então ele vai ser um substantivo comum, eu não estou especificando. Agora aqui, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o nome da cidade. Se é um nome, ele vai ser um substantivo próprio. Ou seja, letra I vai ficar como letra P. Bom? Agora vamos para o número 2. Escreva substantivos iniciados com a letra C, de acordo com a indicação. Então, olha só, ele quer que você, logicamente, escreva os substantivos que comecem com a letra C. Ele vai querer nomes de pessoas, nomes de cidades, nomes de animais e nomes de coisas. Então, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos de cada questão, se vocês quiserem fazer. Outros nomes podem fazer, mas eu vou dar 2 exemplos de cada questão. Nomes de pessoas que se iniciam com a letra C. Vamos colocar Carlos e Caroline. Correto? Porque são 2 nomes de pessoas
que se iniciam com a letra C. Nomes de cidades: Cabo Frio e Cubatão. Correto? Letra C. Nome de animais: cachorro, canguru. Nome de coisas: celular e caderno. Celular, caderno. Então, novamente, número 2, ele quer que você escreva substantivos que comecem com a letra C. Ele quer nome de pessoas, nome de cidades, nome de animais e nome de coisas e objetos. Eu citei 2 nomes de cada. Se você quiser citar mais, pode citar, pode ficar ao seu critério, tudo bem? Mas seguindo essas 4 especificações que a questão pede. Agora aqui, número 3. Crie substantivos abstratos a partir das palavras a seguir. Olha só, ele vai dar o exemplo aqui da forma que você deve fazer. Da palavra fraco, eu posso extrair um substantivo abstrato que será fraqueza. O mesmo vai ocorrer em todas essas palavras abaixo, como vocês podem ver. Olha só, sutil, eu posso formar a palavra sutilmente. Sutil. Olha só, sutil, eu posso formar a palavra sutiliza, correto? Sutiliza. A palavra belo, o substantivo abstrato que eu posso formar a partir de belo será beleza. Beleza. A palavra leve, qual palavra que será substantivo abstrato que eu posso formar a partir dela? Leveza. Ok? Certo. Qual substantivo abstrato eu posso formar a partir da palavra certo? Certeza. Ok? Agora a palavra puro. Qual palavra eu posso formar a partir dela? Qual palavra que seja um substantivo abstrato? Desculpa. Olha só. Substantivo será pureza. Correto? E qual substantivo abstrato eu posso formar a partir da palavra mole? O substantivo moleza. Olha só. Agora sincero. Qual substantivo abstrato eu posso formar a partir da palavra sincero? Sinceridade. E bravo. Qual substantivo abstrato eu posso formar a partir dessa palavra? Bravura. Correto? Pobre. Qual substantivo abstrato eu posso formar a partir da palavra pobre? Pobreza. E rebelde. Qual palavra, ou melhor, qual substantivo abstrato eu posso formar a partir da palavra rebelde? Rebeldia. Correto? Rebeldia. Mas professor, o que é um substantivo abstrato? Substantivo abstrato são os substantivos que... Mas professor, o que é mesmo um substantivo abstrato? O substantivo abstrato são os substantivos que dependem de outro ser para existir. Olha só, por exemplo, sutileza. Alguém precisa ser sutil. Se ninguém for sutil, a sutileza não existe, ok? Então, sutileza depende de alguém para existir. Mesma coisa, o substantivo beleza. Para a beleza existir, alguém precisa ter a beleza. Se ninguém possui beleza, beleza não existe. Por que não existe? Porque necessita de alguém para existir. Olha só, vamos pular aqui para a bravura. Vamos pular aqui para
palavra rebeldia. Para a rebeldia existir, necessita que alguém seja rebelde, correto? Se alguém é rebelde, aí sim vai ocorrer uma rebeldia, correto? Então a rebeldia depende de alguém para existir, correto? Se não tiver a pessoa rebelde, a rebeldia simplesmente não existe, correto? Então ela vai ser um substantivo abstrato. Por que um substantivo abstrato? Porque ela depende de outro ser para existir, ok? Olha só, vamos aqui agora para o número 4. Ó, deixa eu puxar para cá. Olha só. Numere as palavras substantivas de acordo com a sua classificação. O que essa questão quer? Olha só, por exemplo, número 1 são os substantivos abstratos. Você vai ler cada uma dessas fileiras de palavras e você vai ver qual a fileira que tem apenas substantivos abstratos. Você vai fazer a mesma coisa com os substantivos próprios, com os coletivos, com os substantivos comuns ou simples e com os substantivos compostos, ok? Olha só, vamos começar. Número 1, substantivos abstratos. Catavento, pé de moleque e girassol são substantivo abstrato? Não. Por que não são substantivos abstratos? Porque catavento, pé de moleque e girassol não dependem de outro ser para existir, correto? Mesma coisa acontece com Ji Paraná, Cecília e Marcos. Eles não dependem de ninguém para existir, correto? Agora olha aqui, a verdade, a mentira e a amizade. Alguém precisa dizer a verdade, correto? Então ela é um substantivo abstrato. A mentira, alguém precisa mentir para a mentira existir, correto? E a amizade, dois indivíduos precisam ter uma amizade para ela existir. Consequentemente, verdade, mentira e amizade são substantivos abstratos, pois eles dependem de outro ser para existir. Então, a terceira fileira vai ser número 1. Agora olha aqui, ó, substantivos próprios. Pessoal, substantivo próprio. Lembra que eu disse que são os nomes? Professor, como assim os nomes? Vamos retomar aqui no número 1, na letra H. Manuel sempre foi um menino estudioso. Concorda comigo que Manuel é o nome do menino estudioso? Se ele é o nome, ele vai ser um substantivo próprio. Então aqui, ele quer que você identifique os nomes próprios. Então vamos lá. Catavento, pé de moleque e girassol são nomes próprios? Não. Agora olha aqui, ó. Ji Paraná, Cecília e Marcos são nomes próprios? São. Porque olha aqui, olha o seguinte. Cecília, concorda comigo que é o nome de uma mulher? É. Marcos, é o nome de um homem? É. Paraná, concorda comigo que é o nome de um estado? É. Então, logicamente, as três palavras vão ser substantivos próprios. Se são substantivos próprios, vamos dizer que é o número 2. Agora o número 3, os coletivos. Professor, o que é? Agora olha aqui, ó, número 3, os coletivos. Vamos procurar os coletivos entre as três opções que nos restaram. Catavento, pé de moleque e girassol são coletivos? Não. Por quê? Catavento é apenas um catavento. Pé de moleque é apenas um pé de moleque. Mesma coisa com girassol. É apenas um girassol. Não é mais de um. Correto? Mesa, couve e rádio no caso, e avião são coletivos? Não. Porque essas quatro palavras indicam apenas uma coisa. Olha só, mesa indica que é apenas uma mesa. Couve indica apenas uma couve. Rádio indica apenas um rádio. Avião indica apenas um avião. Agora olha aqui, ó. Preste atenção nessa fileira. Elenco indica um grupo de pessoas,
correto? Indica mais de uma pessoa. Discoteca, mesma coisa. Flora indica mais de uma planta, indica um grupo de plantas, correto? Mesma coisa que fauna, indica um grupo de animais. Então, a quarta fileira vai ser número 3, tudo bem? Agora número 4, substantivos simples ou comuns. Já vou adiantar que é a última fileira. Mesa é um substantivo comum, concorda comigo? É. Couve também é um substantivo comum. Rádio também. Avião também. Logicamente, a última fileira, número 4. Correto? E apenas aqui no gestor, a primeira fileira, que vai ser os substantivos compostos. Professor, por que são substantivos compostos? Olha só, os substantivos compostos, eles possuem duas ou mais palavras que exercem função de apenas uma. Olha aqui, ó, por exemplo, catavento. Eu tenho duas ou mais palavras, correto? Mas que formam apenas um único substantivo. Então, catavento é um substantivo composto. Mesma coisa aqui, ó, pé de moleque. Eu tenho mais de duas palavras. Se eu tenho mais de duas palavras indicando apenas uma, eu tenho um substantivo composto. Mas, professor, girassol parece que só tem uma palavra. Tô certo? Não, tá errado. Por que que tá errado? Você pode reparar, girassol é formado pela palavra gira mais a palavra sol, que elas se unem e se transformam em girassol. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, peço que retornem para mim se vocês gostaram, os pontos positivos da aula, os pontos negativos, para que eu possa melhorar na próxima aula. E é isso. Espero que todo mundo esteja bem. Forte abraço e tchau, tchau.